É nesse momento em que estudaremos a Tua palavra, Senhor, nos abençoe, nos ajude, nos edifique, nos dê a sua orientação, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bom, como eu brinquei, né, eu coloquei uma imagem bem sensacionalista ali para ver se o povo vem em maior número, tá bom? Mas é uma imagem sensacionalista, tá? Então aqui nós vamos falar a respeito aqui da besta que emerge da terra, ok? Então, a gente vai entender como a segunda besta atua por meio do engano, por meio da falsa aparência religiosa, por meio da propaganda, por meio da falsa religião, pressões econômicas, né? Para conduzir as pessoas ao engano e à adoração à primeira besta. Diga-se, adoração não é o fato de você ir lá diante de uma imagem, ajoelhar e adorar, mas no sentido de haver ali uma dedicação, uma veneração e uma lealdade em relação à primeira besta, tá? Então, a ideia central é que a primeira besta, como nós vimos já, ela representa o poder anticristão, o poder do anticristo, o espírito do anticristo, né? Que exige ali essa lealdade, essa adoração. E a segunda besta, ela representa o que? As vozes, né, das instituições que nós vimos ali na semana passada, né, dos mecanismos, né, que vão legitimizando esse poder, né, e que enganam as pessoas e conduzem justamente a essa falsa adoração, tá ok? E aí, seguindo, a gente pode recapitular um pouquinho aqui em relação à besta que emerge do mar, ok? Então, nas aulas anteriores, a gente viu que João ele apresenta uma besta emergindo do mar. E essa imagem, ela não surge, né, como nós vimos, ela não surge do nada. Ela retoma aquela visão ali que está registrada ali em Daniel 7, em que os grandes impérios, né, citados ali, ele começa a aparecer numa última figura, conforme apresentado ali para o João. E eles aparecem saindo ali daquele mar revolto, né, daquele símbolo, né, de nações em agitação, em convulsão, em que a humanidade começa a se organizar num sentido de se rebelar aqui contra Deus, né? Vocês conhecem Mateus capítulo 24? Quando Jesus fala do abominável da desolação? A gente não vai ler, né? Porque o tempo o tempo é curto, mas a gente vê que antes da consumação da história, o nosso Senhor Jesus ele descreve ali um cenário de quê? De guerra. Ele descreve aqui um cenário de rumores e guerras, terremotos, fomes, perseguições e enganos, né? O que gera isso daí, quando acontece isso tudo de uma vez? Né? Começa a gerar, né, aquela convulsão social. A gente viu recentemente aqui a questão do terremoto na Venezuela, o que causou, não é? E aí a gente começa a olhar ali em Daniel 7, que diante dessa convulsão social, diante desses problemas que existem, que vão se intensificando, a gente vê que a besta ela emerge do mar, emerge das nações. Então você vê que tudo está linkado aqui. Então Jesus ele fala a respeito aqui dos terremotos, das guerras, né, das epidemias, né, e que vai gerando um caos social, e aí surgem ali o que? O Salvador da pátria, que as pessoas vão começar a seguir, né? Porque as pessoas vão pedir paz, elas querem realmente ali um alento, né? Então, em meio a esse caos das nações, esses poderes que se opõem a Deus vão se aproveitar e vão surgir, né? E vão exigir aqui, né, a adoração e a lealdade no lugar de Deus. Então, foi exatamente isso aqui que João viu, né, em Apocalipse 13, ele, como a gente já falou, ele tem essa visão toda do cotidiano, mas ele faz essa
ele descortina isso, ele mostra isso no sentido de que existe uma batalha espiritual, né, por detrás de tudo isso, né? Então a gente vê aqui que essa besta que emerge do mar, ela recebe poder, ela recebe o trono, ela recebe autoridade, né, para perseguir os cristãos, né? Ela fala de blasfêmias, ou seja, fala contra Deus, ela persegue, né, os cristãos, ela imita Cristo, ela exige a lealdade, exige a adoração. Então a gente conclui que a besta, ela não deseja apenas governar as pessoas, né? Ela deseja governar o quê? Os corações e as mentes das pessoas. Então o objetivo final não é o poder político em si, mas a substituição da adoração a Deus pela adoração, né, ao inimigo, ao dragão. Ok? Alguma pergunta até aqui? Ainda não? E a gente também viu que o problema central, né, de Apocalipse 13 não é simplesmente político, ele é o quê? Religioso. Então a pergunta central, ela não é quem vai governar. De novo, Apocalipse não é um manual para a gente descobrir quem é a besta, datas e o que vai acontecer. Não é isso, né? Apocalipse, ele vem mostrar como identificar esses padrões do anticristo e justamente para que a gente, de fato, consiga lutar, consiga perceber e consiga identificar as ações do anticristo para que a gente mesmo não seja enganados. Então, a questão aqui é quem recebe, de fato, a confiança, a lealdade, a nossa esperança, a nossa adoração que pertence somente a Deus. Aonde nós estamos direcionando, né? Então, a besta do mar, ela domina o quê? Pela força. Ela estabelece ali, né, as estruturas, né, para pressionar os crentes, para pressionar a igreja, a que eles se desviem do propósito de Deus, né? Então, ela usa o que? A intimidação, usa a perseguição, mas ainda resta uma questão que a gente precisa ver. Como esse poder que a gente vê, né, que a gente vê de forma maligna, como esse poder ele consegue convencer tantas pessoas a segui-lo? Como? Né? A gente viu a primeira besta, né? Você conversaria com aquela besta lá, se vocês vissem aquela imagem horrorosa lá que a gente olhou? Então, é justamente para responder a essa pergunta que João ele apresenta o que? A segunda besta, que é o braço, né, de Satanás nesse sentido, tá? Então a gente vê ali que a primeira besta usa muito o que? Da força. E aí agora a gente vê a questão aqui da sedução, né? Eu brinco ali que é o discurso, né? Aquele blá, né? Aquela conversinha veludada, né? Que muitas vezes nos convence, tá? Alguém leia para mim Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Tá. Então, aqui, com base nesse versículo, nós vimos que quem recebe adoração, né? A gente já sabe quem recebe adoração. Agora, quem convence o mundo a adorar a primeira besta? Segunda besta. Exatamente. Então, a primeira besta, ela possui o quê? O poder de dominar, né? A segunda besta, ela possui toda a capacidade de persuadir, né? A primeira besta, ela representa o que? O braço perseguidor ali do dragão, né? Que está lá em capítulo 12, né? Que é Satanás, né? E a segunda besta, ela representa o quê? A sua voz enganadora, a voz enganadora. Então, o mal, ele não se sustenta apenas pela força, como a gente muitas vezes vê. Ele também precisa de uma narrativa, né, que torne o discurso aceitável, né,
que torne o discurso justificável, né? Então, por exemplo, a gente vê ali uma empresa, um exemplo hipotético, a gente vê aqui uma empresa, onde que a gente tem ali os chefes, né, que possuem ali, né, o poder, eles têm o poder ali para estabelecer ali que a empresa vá para um determinado caminho, né? Existe sim ali a imposição. Agora, o que, que é mais fácil fazer com que, por exemplo, os colaboradores, né, como o pastor falou aqui, caminhem para o mesmo caminho? Eles precisam entender o quê? A missão da empresa, precisam entender os objetivos da empresa, eles precisam de discurso que faça o quê? Que normalize as ações da empresa, que as pessoas se convençam e façam aquilo que ela realmente deseja, né? Então, justamente para que as pessoas defendam ali o sistema, né, de uma cultura, né, e faça esses funcionários, né, acreditarem que aquilo que eles estão fazendo é o correto, necessário, né, para que a empresa, por exemplo, siga um determinado objetivo. Então, da mesma maneira, a primeira besta, ela exerce o poder, e a segunda besta faz o quê? Ela ensina o mundo a enxergar esse poder como digno de confiança, como digno de lealdade, como digno de adoração, ainda que seja incorreto. Eles vêm com um discurso nesse sentido, tá? Ficou claro? Então, aí a gente vê aqui o perigo da aparência, né? O perigo da aparência, né? Então, o que é mais perigoso hoje? O que é mais perigoso hoje? Algo que se apresenta claramente como inimigo ou algo que parece bom, mas conduz ao erro? Então, a gente pode ver que muitas vezes a gente vê algo que parece bom, a gente vê perigos disfarçados, existe erro que se mistura muito com verdade, que é o que muitas vezes a gente vê hoje em dia. A gente vê mentiras, né, que são convincentes. A gente vê muito isso. Então, a primeira besta, a gente viu ali que ela é, de fato, assustadora. Ela é assustadora, né? E a gente viu lá que ela tem 10 chifres, né? 7 cabeças, tem lá os diademas, né? Tem aquela aparência monstruosa. E a segunda besta é diferente. Ela aparece como? Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 13, versos 11 e 12. Alguém lê para mim, por favor. Exatamente. Então ela aparece com cordeiro. Então, vocês que estiveram, quem viu, né, aquela primeira imagem das outras aulas, né, viu a primeira besta, com quem que você dialogaria? Com um cordeirinho ou com aquela coisa lá com 7 cabeças? Então, João, ele faz justamente esse contraste de forma intencional. Vejam como é interessante, porque o perigo da segunda besta, ela não está na sua aparência, ela está na voz, está no discurso, né? Então, no versículo 13, 11, que diz assim: vi a outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? Então, aqui, irmãos, assim, o que revela a verdadeira identidade dessa besta? É a sua aparência ou a sua fala? Né? É a fala, é a fala. Então, na vida cristã, na nossa vida cristã, não basta perguntar simplesmente se isso é bom, ou aquilo é bom, ou aquilo que de fato faz sentido. A gente precisa também perguntar se essa voz ela está de acordo com a palavra de Deus, tá? Então não basta ver aquilo que é bom, precisa ver se aquilo está condizente ali com as escrituras, né?
Então a gente vê que a besta, ela parece com o cordeiro, mas fala como o dragão, tá? Não sei se vocês assistiram aquela série lá, Sobrenatural, lá quando o demônio saía da boca, ela tava saindo uma fumacinha preta ali da boca do cordeiro. É, mas enfim, então a gente vê aqui no versículo 13 e 11, a gente vai abordar somente esses dois versículos hoje, tá? Por causa do tempo, porque é interessante a gente aprofundar mais algumas questões aqui. Então, no versículo 13 e 11, a gente vê aqui que a primeira besta ela emerge do mar, a segunda emerge da terra. A primeira besta, ela tem aquela aparência aterrorizante, né? A segunda besta parece o quê? Um cordeiro. Então, o cordeiro é uma das principais imagens de Cristo aqui no Apocalipse. E a segunda besta, portanto, ela assume o quê? Uma aparência semelhante à de Cristo. Não é o que a gente já sabe sobre Satanás? Que ele não cria, ele copia, né? Então ele imita, ele assume essa aparência semelhante a Cristo, né? Mas a sua fala, ela revela que ele parece o quê? Com o dragão. O discurso é do dragão. Então, o que João está ensinando, né, nos ensinando, ao apresentar uma besta com aparência de cordeiro, o que ele está nos ensinando? Cuidado com as aparências, que mais? Exatamente. Então eu tenho a voz do falso cordeiro, eu preciso conhecer as escrituras. Que mais? Exatamente. Eu assisti o Mestres do Universo. Gente, que decepção. Mas enfim, no final lá eles estavam justificando. Olha, nem todo mundo que tem cara de caveira é mal, né? Eles fazem lá no finalzinho ali do filme lá. Mas é por uma questão de aparência, a gente julga muito pela aparência, né? Então ele nos ensina que, de fato, o mal ele se disfarça de bem, né? Que nem tudo que parece cristão procede de Cristo. É esse o alerta que ele fala. A falsa religião ela pode sim usar linguagem espiritual. E o engano, ele frequentemente ele imita a verdade, né? Ou seja, procura nos seduzir, ele não te impõe, ele procura te seduzir para que você faça isso por livre e espontânea vontade. Então, a primeira besta que a gente viu, de fato, ela ameaça, né, o corpo, ameaça as nossas vidas, nos pressionam, não é? A segunda besta, ela tenta o quê? Conquistar o quê? A nossa mente e o nosso coração, né? Para que a gente faça, nos desviemos da palavra de Deus por livre e espontânea vontade. Não é mais fácil? Não é mais fácil? Por exemplo, a gente, quem é pai, sabe que você não consegue controlar o que o seu filho faz na adolescência, né? É muito mais fácil você ensinar um caminho para ele, porque uma hora ele vai ter que tomar ali as suas decisões, né? É, dificilmente a gente vai conseguir de fato controlar ali todos os passos, né? Porque a própria Bíblia fala que os nossos filhos são como flechas que a gente vai e atira. Uma hora ele vai sair de casa, tal, né? Por mais que doa o nosso coração, né? Esse é o princípio bíblico, não é? Oi. Lembro. Era- Mas isso daí é teoria, ó. Quem é nerd não concorda. Eu sou muito seguidor disso, mas a teoria é exatamente essa, que o mestre dos magos era o Tiamat, o dragão lá. Aliás, ele era o Vingador, porque eles nunca apareciam juntos.
Exatamente, porque a gente destaca aqui que a aparência ela pode enganar, né? Mas a voz ela revela ali a origem, né? Então a gente vê ali as intenções por detrás de todas essas questões aqui envolvendo aqui a segunda besta e o falso profeta. Aí a gente vê aqui que no caso a segunda besta ela parece, né, cordeiro, mas fala ali como o dragão, né? Então a gente viu ali que ele está ensinando justamente isso, ou seja, nem tudo que aparência que tem uma boa aparência é confiável, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então a gente sabe aqui que as palavras, de fato, elas podem enganar, né? Ou seja, nem todo discurso que utiliza palavras como fé, amor, liberdade, justiça, prosperidade, espiritualidade, nem tudo está necessariamente relacionado com Cristo. Nem tudo. Então a gente precisa saber discernir, né? Então, por exemplo, hoje em dia, uma mensagem, né? Ou seja, a gente vê uma enxurrada, né, de informações hoje na internet que chegam aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. A gente vê que uma mensagem ela pode se incitar ali vários versículos, pode falar de Deus, pode prometer bênçãos, mas ela pode o quê? Colocar o dinheiro, né, acima de tudo, né, o sucesso ou o próprio pregador no centro de tudo, né? Então, essa questão aqui, esses discursos eles parecem como cordeiro, né? Mas a mensagem não conduz ao verdadeiro cordeiro que é Cristo, tá certo? Então aqui faço a seguinte provocação para vocês. Como podemos distinguir uma voz semelhante à de Cristo de uma voz que apenas usa aparência cristã? Você seria capaz de discernir a enganação? Essa é uma das respostas aqui, viu? Certeira. Exatamente. Então, como é que a gente tem esse discernimento? É justamente o que a Bíblia mesmo diz, né? Ou seja, comparando, né, o que com as Escrituras. Mas para comparar com as Escrituras, a gente precisa conhecer as Escrituras, né? Até que a gente brinca, não, crente que não. Eu lembro disso de um pastor que falava, ó, crente que não lê a Bíblia, cuidado para o diabo não pegar, né? Porque assim, a gente fica sem o nosso principal instrumento de discernimento, que é a palavra de Deus, né? Ou seja, também vendo ali que quem está pregando, falando, quem está recebendo ali a glória. A quem está apontando a glória ali, né? Porque o verdadeiro evangelho, ele exalta o quê? A Cristo. O falso evangelho costuma exaltar o quê? O homem, né? Costuma a instituição ou algum interesse, não é? A gente precisa verificar qual Cristo ele está apresentando. Será que é o Cristo das Escrituras que chama ao arrependimento e à santidade? Será que é esse o Cristo? Ou é aquele Cristo moldado aos nossos desejos, né, às nossas vontades, né, aquele Cristo sob medida, né, aquele que eu consigo seguir? Né? De novo eu cito Hernandes Dias Lopes, que fala, né, que muitos querem, né, o Cristo Salvador, mas não querem o Cristo Senhor, né? Não querem ouvir ali a voz de Cristo, né? A gente percebe se de fato há cruz e arrependimento e obediência no discurso, que é a chamada aqui do evangelho, né? E, como foi dito aqui, observando os frutos, porque Jesus ensinou que os falsos profetas, eles são conhecidos pelos seus frutos. Então, uma mensagem verdadeira produz o quê? Vidas
transformadas, né? Produz humildade, produz fidelidade de Deus. Então, a aparência, ela pode sim enganar, né? O carisma, a gente vê tantos líderes carismáticos, né? Mas a voz, ela revela a origem, né? A voz, ela é discernida pela Escritura, por aquilo que nós conhecemos aqui da Escritura. Tá certo? Algum comentário? Diga lá. Paulo criticava lá em 1 Coríntios, lá, ele falava a respeito dos judeus lá que iam atrás de Jesus só por causa dos milagres, né? E que é o que chama muita atenção, né? Aqui, ó, no versículo 12, ele fala assim, ó, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, ele faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, né? Deixa eu voltar aqui. Coloquei errado. Então, a gente vê aqui que a segunda besta, ela não busca adoração para si mesma. A segunda besta não busca adoração para si mesma. Ela faz com que a adoração seja direcionada para a primeira besta, né? Para a primeira besta. Então, a gente vê que mais tarde o Apocalipse ele vai chamar, né, a segunda besta de falso profeta. E não é um, são vários, tá? Então, por uma questão de remissão do tempo, eu vou citar aqui Apocalipse 16:3, né? Em que ele fala que João vê saírem da boca do dragão, ou seja, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos, justamente para que haja aquele discurso de enganação ali das nações. Então, aqui a segunda besta ela passa a ser chamada justamente de falso profeta, né? Destacando aqui o seu papel, né? Para que ele possa o quê? Promover justamente o engano espiritual ali para as pessoas. Lá em Apocalipse 19:20, na volta de Cristo, ele fala que a besta e o falso profeta é o que? Eles são derrotados. Ou seja, o texto explica que o falso profeta ele foi aquele que realizou sinais, como foi dito aqui, para enganar os que recebem o que? A marca da besta e a adoraram a besta. Então, a sua missão era justamente conduzir as pessoas ao engano, à falsa adoração, à falsa lealdade. E depois nós temos aqui em Apocalipse 20:10, nós vemos aqui o juízo final, em que o dragão é lançado no fogo, no lago de fogo, onde já estão aqui o quê? A besta, o falso profeta. E a gente vê aqui que João ele mostra justamente o destino definitivo de toda essa trindade satânica, no sentido de que eles são derrotados e nós veremos aqui a vitória final de Deus sobre todo engano, né? Que é propagado, né, por esses 3, né, por essa trindade do mal, né? Então esses 3 textos eles confirmam que a segunda besta ela é o falso profeta, aquele que vai divulgar os interesses ali da primeira besta, né, com os discursos enganosos, né, para que justamente vá
justificando as ações ali da primeira besta. Então, é o falso profeta que usa o quê? Sinais, é o falso profeta que usa engano, é o falso profeta que usa o quê? A aparência religiosa, justamente para conduzir as pessoas à adoração, à lealdade e à fidelidade à primeira besta. E aí pergunto, tem duas perguntas ali. Qual a função de um profeta verdadeiro? Que verdade? O que é a verdade? Com que objetivo? Estão ouvindo, né? Exatamente. E o que faz o falso profeta? Não vale falar o contrário. Eu preciso. Distorce. Meias verdades. Exato. Então, por exemplo, o profeta verdadeiro versus o falso profeta. O que o profeta verdadeiro faz? A primeira coisa é que ele não vai falar assim por iniciativa própria. Assim, ele é o que? O porta-voz de Deus, ele é a boca de Deus, né? E ele tem como missão conduzir o povo à fidelidade a Deus, a fidelidade a Cristo, né? Então ele fala em nome de Deus, né? Ele conduz o povo à fidelidade, né? Ele chama ao arrependimento. Hoje vocês veem muito discurso chamando para arrependimento ou para conformismo, né? Ele aponta para quê? Para, como a Irane disse, para a verdade, né? Então o verdadeiro profeta, ele não cria uma nova verdade, ele proclama a verdade que Deus revelou, né? Então, e no caso do falso profeta, o que ele faz? Ele utiliza a linguagem religiosa, né? Ele utiliza a fala sobre Deus, e pode até fazer sinais impressionantes, justamente para quê? Para conduzir as pessoas a se desviarem, né? E a diferença é que a sua mensagem ela não conduz a Deus. Ela desvia as pessoas da verdadeira lealdade e da verdadeira adoração. Então, a missão do falso profeta é usar o quê? A aparência de piedade, né? Para ganhar credibilidade. Isso te convence? Quando alguém vem para você e faz uma carinha de coitadinho, né? Para poder conseguir alguma coisa de você, o que ele faz? Ele mistura a verdade com o erro, né? Para tornar aquele engano convincente, né? Ele ele passa o quê? A legitimar o quê? Ideologias, né? Poderes, líderes, né? Para que eles ocupem de fato o lugar da nossa lealdade e da nossa adoração a Deus. Ele conduz as pessoas à falsa adoração. Então, o verdadeiro profeta, ele sempre se diminui para que Cristo cresça, não é? Ele não chama a exaltação para si mesmo. Agora, o falso profeta, ele exalta aquilo que compete com Deus, né? E o que compete com Deus, né? É tudo aquilo que nos, assim, ele chama, né, no seu discurso, e coloca o homem no centro, outras pessoas no centro, ideologias no centro. Então, o verdadeiro profeta, ele aponta para quem? Para o Cordeiro. O falso profeta aponta para a besta. E como podemos reconhecer um falso profeta hoje? Vocês já falaram várias vezes aqui das outras vezes, né? Eu sei que a pergunta é óbvia, a resposta é óbvia. Como é que a gente reconhece um falso profeta hoje? Exatamente. Assim, quando a gente vê no discurso
quando Cristo ele deixa de ser o centro da mensagem. Isso é um discurso de falso profeta. Quando a palavra de Deus ela é substituída pelo quê? Por opiniões, por revelações pessoais. Ah, eu sonhei. Ah, eu tive essa revelação. Quando começa a surgir essas questões, né? Quando o líder ele passa a receber o quê? Uma confiança e lealdade em que deveria pertencer somente a Deus. Eu já ouvi, né, por exemplo, crentes que deixaram, né, de frequentar a igreja, né, de ser evangélico, porque o líder da igreja que ele seguiu, o líder caiu, aconteceu alguma coisa, né, se envolveu em algum escândalo, ele caiu, aí ele falou assim, isso abalou a minha fé. Aí ele sai da igreja. Quem que ele estava seguindo? A Cristo ou a pessoa, né? E a gente vê que a mensagem, muitas vezes, ela promete bênçãos sem arrependimento, sem um discipulado, sem uma santidade. Quando a gente vê que a lealdade a uma instituição ou a um determinado líder está acima, de fato, à fidelidade às Escrituras. E assim a gente vai conhecendo o que é o falso profeta. Então, o verdadeiro profeta, como nós vimos aqui, ele conduz as pessoas a Cristo. O falso profeta, ele conduz as pessoas a qualquer coisa que ocupe o lugar de Cristo. E aí a gente pode fazer a conexão aqui com a primeira besta. Diga, Cláudia. Sim, a questão do o humanismo, né, que a gente fala, né, do homem estar no centro, é algo realmente que está muito em voga hoje em dia, né? E, e a gente sabe aqui que a primeira besta, ela representa o poder que exige, assim, a adoração, né? E, e tudo aquilo que desvia aquilo que é de Cristo, a gente tem que considerar de fato como um risco, né, para a fé, né? Então, a segunda besta, ela representa aquilo que legitima o poder da primeira besta. Então, ele fala, o que acontece aqui? Nós temos o que? A falsa religião, não é? Então, quando o ensino religioso que muitas vezes a gente vê, né, deixa de apontar para Cristo, né, como a Cláudia falou, e passa a justificar uma idolatria do eu ou a qualquer outra coisa, ou poder humano, né, ou falso evangelho, a gente vê ali que é uma falsa religião com o discurso do falso profeta. Então, ou seja, essa falsa religião, ao invés de conduzir ao Cordeiro que é Cristo, conduz ao que? A criatura, né? A criatura. E nós vemos aqui a propaganda, né? Ideologias, né? O que é a propaganda hoje, né, Cri? Um monte de slogan na sua cabeça. Eu lembro, você vê que isso é tão poderoso que eu lembro de slogans da minha infância, até as musiquinhas, os jingles, eu lembro até hoje, né? Então, o que é a propaganda? É justamente o que? Uma repetição constante, né, de mensagens, né, que moldam, né, a nossa percepção em relação às coisas, né? É,
da nossa percepção das pessoas e acaba também muitas vezes fazendo o erro parecer até normal, de tanto que aquilo martela ali na sua cabeça, né? Eh, a gente acaba achando ali que aquilo ali é necessário, que aquilo ali tem virtude, né? Então, a propaganda ela não simplesmente vai informar, né? Ela vai procurar o que? Conquistar o que? Os nossos corações. Tem um exemplo muito emblemático na nossa história. Vocês saberiam dizer um exemplo de propaganda muito eficiente por mal? Não lembra? Cigarro. Aqueles caras lá pulando de paraquedas, né? Aquelas caras radicais lá com cigarrão lá tal. É. Mas, por exemplo, a gente tem lá o nazismo. Vocês lembram? Todo mundo estudou o nazismo, né? Então vocês veem ali que, por exemplo, tem uma mensagem que fala assim, uma mentira, quando ela é repetida muitas vezes, ela acaba se tornando verdade. Né? Isso daí é muito atribuído a Goebbels, que era o ministro da propaganda. Mas essa frase não foi dita por ele, tá? É uma interpretação do contexto, ok? Por quê? Porque você tem ali, nessa questão, você tem ali que, nos registros históricos, né, o Joseph Goebbels, ele, dizem que ele teria dito essa frase, mas não. Ele foi somente um braço de propaganda de algo assim muito pior. Tá? Por quê? Porque a ideia geral, sabe de onde vem? Vem do livro, por isso que eu te perguntei. Vem do livro Mein Kampf, do Adolfo Hitler, né? Ou seja, Minha Luta, e que ele fala do que? Da grande mentira. Porque para você poder seduzir as massas, vale muito mais você ter uma grande mentira do que uma mentira pequenininha, né? Então o conceito, ele vem daí. E ele descreve exatamente isso, argumentando que as massas, né, elas seriam mais facilmente enganadas se eles ouvissem ali uma grande mentira, né? Porque agora, por que que muitas vezes isso é atribuído ali a Goebbels? Por que que isso muitas vezes é dito que foi ele que disse, né? Porque ele foi ali, de fato, quem arquitetou toda a propaganda e a divulgação daquela ideologia nazista estabelecida ali por Adolfo Hitler, né? E mais ali, né? As pessoas que estavam ali no seu círculo, né? Então, como ele era ministro da propaganda, ele estruturou toda a comunicação, né, do regime nazista, né, com base muitas vezes no quê? Na repetição constante de slogans, né, no controle rígido ali dos meios de comunicação, fazendo o quê? O que muitas vezes nos convence, que é o quê? Apelativo emocional, fazendo apelação emocional. E devido assim todas essas táticas, né, empregadas por ele, a frase acabou sendo atribuída a ele, mas não é todo um contexto que a gente vê assim. Então vocês veem, né, se vocês, eu não sei se vocês chegaram a ler, mas é um livro assim muito com linguagem assim muito tosca, é muito enfadonha, assim, de forma literária é um texto ruim, mas ele tem ali uma ideia de que ele faz ali um alarmismo muito grande. Então, tem megalomania, tem um discurso ali de achar bode expiatório, né, que a gente sabe quem é, e surgiu como? Surgiu através de uma convulsão social ali na Alemanha, porque a Alemanha estava sofrendo o que? As consequências da Primeira Guerra. Então, tudo isso pavimentou ali as ideias de Adolf Hitler, que acabou ganhando corpo, e através da propaganda, isso acabou se disseminando. As pessoas se convenceram daquilo, que aquilo de fato era o caminho. Hoje eu não sei se existem, mas se você pegar soldados, né, e pessoas que participaram ali do regime nazista e participaram das atrocidades, perguntam-se para ele, por que que você fez isso? Sabe qual que é a resposta dele? Não, porque eu considerava que aquilo era certo. Vocês veem que isso
de fato, a gente é muito suscetível a esse tipo de discurso. A gente é muito suscetível a esse tipo de argumento. Então, a gente olha que Apocalipse, ele fala do quê? Do futuro. Mas vocês veem isso hoje? Vemos isso hoje. O que é isso? É o espírito do anticristo atuando. E o que vai acontecer? Isso vai intensificando. Né? E com essa intensificação, a gente vai chegando no fim dos tempos. Fala aí, Ale. Exatamente. Vamos até meio de 20, tá? Então, a gente tem aqui os discursos. Aliás, por exemplo, esse livro de Adolfo Hitler, se você lê ele, aquilo ali é um manual de estabelecimento do projeto do anticristo. É assim, segue ali aquela cartilha. Parece que Hitler leu o Apocalipse. Né? Porque assim, a construção, assim, a semelhança ali é muito interessante, tá? Mas é claro que isso eu estou subjetivando aqui, porque é a minha opinião. Não estou dizendo que ele fez isso. Tá? Mas você vê muita caracterização. E dá para comparar com outros regimes totalitários no mesmo sentido. Tá? Porque a gente vê o padrão. Né? O padrão. Então, nós temos aqui os discursos, né, que muito discurso é narrativa ali persuasiva, né, que procura justamente justificar, sabe? Justificar coisas que são injustificáveis muitas vezes, né? Porque transformam o quê? O pecado em quê? Em virtude. Ou seja, a Bíblia condena o pecado. Agora, o que a Bíblia diz em relação ao pecado? Aí a Bíblia diz o pecado e surge aquele discurso de justificativa do pecado, né? Do porquê que foi feito, do porquê que aquilo aconteceu, né? Ou seja, acaba transformando mentira em verdade, acaba tornando o que muitas vezes opressão em necessidade ali. Olha, nesse momento a gente precisa fazer certas coisas por questões de necessidade. Nós temos aqui muitas filosofias, né? Porque o que é a filosofia? Filosofia são maneiras da gente compreender o mundo, de compreender aqui a vida, né? Agora, quando essas filosofias, porque a filosofia ela não é má, ela se torna problemática quando ela começa a rejeitar Deus como referência, né? Quando oferecem respostas muitas vezes profundas, né? Aquilo que nos chamam a atenção, mas afastam as pessoas das verdades de Deus, das verdades das Escrituras, né? A gente tem também as instituições hoje em dia também, ou seja, qualquer organização, seja ela política, religiosa, cultural, educacional, ela pode se tornar instrumento da segunda besta, né, quando ela exige justamente essa lealdade acima da lealdade que nós temos que ter a Deus.
E a outra mais perigosa é a questão relacionada aos líderes. Muitos líderes, eles dão o quê? Aparência moral ou espiritual ao poder, no sentido também de nos afastar de Deus. Ou seja, eles usam a sua influência, como acho que foi a lei que acabou de falar, usa a sua influência para justificar abusos, né? Apresentar governantes ou sistemas como se fossem incontestáveis e buscam o quê? Convencer os outros de que a submissão ao poder é um dever que nós temos que ter em relação a essas instituições e a essas pessoas, né? Porque, ou pode ser até algo espiritual, ou pode ser até algo espiritual. Então, a segunda besta, ela não cria o poder, ela cria uma narrativa que faz as pessoas a aceitarem, né, um absurdo como se fosse normal. Né? Então, como se tudo fosse bom, fosse digno, fosse legítimo. O poder da primeira besta, ela precisa justamente dessa propaganda da segunda besta. O que está acontecendo aí? É que você levantou a mão, achei que você ia falar alguma coisa. Então, hoje, aí só para terminar, eu faço a seguinte pergunta: quem hoje influencia aquilo em que as pessoas de fato acreditam? Quem que influencia aí a sua vida? Então, vou deixar os irmãos com essa pergunta. Na semana que vem, diga. A gente foi assistir, né, no cinema, né? Eu, a Cláudia, os meninos. E tinha bruxaria. Eu saí eu vi aquilo ali, mas eu saí pesado. Eu, é um dos filmes que passou no cinema do DPA, que fala de bruxaria. Eu saí pesado. Mas uma das estratégias é justamente essa. É mais fácil você educar desde criança, né, e formar a consciência desde criança do que você tentar reverter isso no futuro, né? Mas convencer futuramente. Mas de fato é isso. Ainda mais hoje o acesso que elas têm hoje, né? Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Então semana que vem a gente continua. Vamos nos colocar em pé. Vou pedir para a Irani então orar, nossa ilustre visitante de hoje, encerrando, por favor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai. Em primeiro lugar, por estarmos aqui na tua casa, aprendendo da tua palavra, Senhor. Aprendendo a verdade que tu quer nos ensinar. Que tu continues nos dando entendimento, sabedoria e prudência no agir, no falar, no pensar. Muito obrigado, Pai. Não só pelo culto e louvor da manhã, mas por essa escola bíblica, que o livro de Apocalipse tem muitos ensinamentos para nós. Eu digo para nós, para todos, não importa a idade que temos, dia a dia tu nos ensina
cada vez mais. Obrigado pela vida do Marcelo. Tu tens o guiado, orientado, para trazer para nós a tua verdade, a tua orientação, a revelação verdadeira da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, procurar ler mais a tua palavra, aprender mais de ti e ter prudência, mesmo quando ouvimos outras mensagens de outros pastores, que possamos sempre ter a nossa Bíblia aberta, conferindo, Senhor, se essa palavra vem de ti, se é a tua verdade. Derrama sobre cada um de nós a tua graça, a tua bênção, e continue abençoando Marcelo, que cada vez mais, na escola dominical, ele possa ser um instrumento teu nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.